Janeiro de 2023. Uma mulher condenada por matar os próprios pais deixa o regime fechado, décadas depois do crime. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 2 irmãos que executaram pai e mãe com tiros de espingarda voltam ao centro de um debate judicial. O tempo passou, mas os crimes continuam vivos. E antes de entendermos por que essas histórias voltaram à tona, precisamos voltar muitos anos. 2 países, 2 contextos, 2 crimes cometidos dentro de casas de alto padrão, sem invasão, sem luta, sem desconhecidos. A ameaça estava dentro da família. No Brasil, 31 de outubro de 2002, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, Manfred e Marisia Richthofen são encontrados mortos em casa, golpes na cabeça, sem sinais de arrombamento. A porta havia sido aberta por alguém de confiança. Nos Estados Unidos, 20 de agosto de 1989, Beverly Hills. José e Kitty Menendez são mortos com múltiplos disparos de espingarda dentro da própria residência. Execução direta, violenta, rápida. Nos 2 casos, a investigação começa com uma pergunta simples: quem teria acesso? E em ambos, a resposta estava sentada à mesa do jantar. A filha do casal brasileiro, Suzanne von Richthofen, relatou inicialmente que não estava em casa no momento do crime. Mas os detalhes começaram a ruir. Contradições, inconsistências e um relacionamento que a família não aprovava. Nosso trabalho é revisitar casos que o tempo tentou arquivar. Quando você acompanha e fortalece esse espaço, nos permite abrir novos arquivos. Ajude nosso trabalho deixando seu like e se inscrevendo. Você pode esquecer se deixar para depois. A investigação revelou que ela facilitou a entrada de Daniel e Christian Cravinhos. O crime foi planejado. Os pais estavam dormindo. Foram atacados sem chance de defesa. A cena foi forjada para simular latrocínio. Dias depois, o que parecia luto começou a parecer encenação. Interceptações telefônicas, comportamento incompatível, planejamento financeiro. A motivação apontada pelo Ministério Público, herança e liberdade para o relacionamento. Mas voltemos para 1989. Após a morte dos pais, Laili Menendez e Eric Menendez não foram imediatamente suspeitos. Eles ligaram para a polícia, choraram, relataram choque. Meses depois começaram gastos excessivos. Carros, relógios, viagens, centenas de milhares de dólares. O dinheiro vinha da herança e a suspeita ganhou forma. Mas aqui as histórias começam a se separar. No Brasil, a acusação foi clara: crime por interesse financeiro. Nos Estados Unidos, a defesa apresentou uma alegação diferente: abuso sexual e psicológico prolongado pelo pai. O julgamento dos irmãos Menendez tornou-se espetáculo midiático, transmitido, debatido, polarizado. Parte da sociedade via frieza e ganância. Outra parte via jovens traumatizados reagindo a anos de violência. Já no Brasil, o julgamento de Suzanne e dos irmãos Cravinhos ocorreu em 2006. Condenações: Suzanne, 39 anos. Daniel, 39 anos. Christian, 38 anos. A tese de homicídio qualificado foi aceita, sem reconhecimento de abuso como motivação. 2 países, 2 sistemas judiciais, mas a mesma pergunta ecoando: filhos podem planejar a morte dos pais sem que algo anterior tenha sido quebrado? E o que vem agora é ainda mais complexo. Décadas depois, a sociedade mudou. O debate sobre abuso infantil evoluiu. Novas gerações revisitam o caso Menendez sob outra lente. Já no Brasil, Suzanne progride de regime e passa a cumprir pena em liberdade. O tempo não apagou nada, apenas transformou a discussão. Mas vamos voltar à noite do crime em São Paulo. A ausência de arrombamento foi crucial. Ela conhecia a rotina, sabia os horários, sabia que os pais estariam vulneráveis. Esse detalhe pesou na condenação. Nos Estados Unidos, os disparos foram múltiplos. A promotoria argumentou execução fria. A defesa insistiu em medo acumulado por anos. O júri ficou dividido no primeiro julgamento. O segundo resultou em prisão perpétua.
Aqui está o ponto que conecta os dois casos. Planejamento. Nenhum foi impulsivo. Houve compra de arma. Houve simulação de cena. Houve tentativa de construção de narrativa. E é exatamente isso que transforma esses crimes em marcos históricos. Não foram explosões emocionais. Foram decisões estruturadas. O caso brasileiro gerou debate sobre herança, indignidade sucessória, relações familiares e influência de parceiros. O caso americano abriu discussões sobre abuso intrafamiliar, trauma e responsabilidade penal de jovens adultos. Mas existe algo que raramente se discute: a reconstrução da memória pública. Com o passar dos anos, os crimes deixam de ser apenas tragédias e viram narrativas disputadas. Documentários, séries, livros. E quando o tempo passa, a pergunta muda. Não é mais o que aconteceu, é como devemos lembrar disso. Se amanhã um dos envolvidos obtiver liberdade plena, a sociedade estará pronta, ou a sentença social é perpétua. Esses casos persistem porque mexem na estrutura mais básica da sociedade: a família. Quando a violência nasce dentro dela, o impacto ultrapassa gerações. O tribunal encerra o processo, mas o debate nunca termina. Aqui, nós não romantizamos. Não julgamos além da lei. Analisamos. Porque entender como esses crimes aconteceram é também entender como preveni-los. Se você quer que continuemos cruzando histórias reais que se parecem e revelam padrões globais, comente. Essas histórias persistem. E nos vemos no próximo caso. O tempo passa, as manchetes mudam, mas algumas histórias persistem.